Fala aí, galera. Esse vídeo é dedicado a todos aqueles ciclistas que faleceram em decorrência de acidentes de trânsito. Esse é o mundo motobike. Vamos lá, galera. Estamos no mês de maio e todo mês de maio nós temos o mês do Maio Amarelo, que é responsável pela parte de vidas perdidas no trânsito. Serve para conscientização do pessoal e uma melhora nos níveis de acidentes, reduzindo eles, beleza? Para vocês terem uma ideia, em todo o mundo, estatísticas mais recentes da OMS apontam que cerca de 1,4 milhões de pessoas perderam a vida cada ano em decorrência de acidentes de trânsito. Para você ter uma ideia, apenas no ano 2019, aproximadamente 32 mil pessoas perderam a vida no Brasil em acidentes de trânsito. Isso equivale a aproximadamente 2 vezes a quantidade de mortos em apenas um ano na guerra Rússia-Ucrânia, que é a guerra atualmente mais falada. E isso torna o Brasil o 5º país na quantidade de mortes de trânsito no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, apenas no ano 2017, o trânsito foi a principal causa de morte de crianças de 5 a 14 anos. Os acidentes com motos continuam na liderança dos acidentes de trânsito, correspondendo a aproximadamente mais de 40%. Porém, as mortes de pedestres ocupam atualmente 24% do total de mortes de trânsito. A principal causa de morte entre ciclistas e pedestres é a distração. E nela, a principal causa de distração no trânsito é o celular, de acordo com dados. Outro fato bastante relevante são que 40% das mortes foram causadas por bebida, pessoas que beberam e dirigiram, ou então que simplesmente estavam dirigindo sob efeito de bebida e acabaram morrendo, que dá no mesmo, causaram a morte de alguém ou eles mesmos morreram, né? Mesmo as mortes de ciclista ocupando apenas 5% da fatia de morte no Brasil, de trânsito, tivemos um aumento anual considerável no total de mortes de ciclistas. Apenas no estado de São Paulo, em 2022, houve um aumento de 11% da quantidade de mortes em relação ao ano de 2021. Esse número é contrário ao total de mortes no trânsito no Brasil, que vem reduzindo, graças a Deus, ano a ano, como você pode ver no gráfico. Para você ter uma ideia, no último ano, o total de mortes no Brasil reduziu em torno de 14%. Porém, um dado do estado de São Paulo aponta que no último ano houve um aumento de 11% no total de mortes apenas de ciclistas, enquanto teve uma redução no total de mortes. Percentualmente, entre 1990 e 2019, o total de mortes de ciclistas houve um aumento de 54%, levando-se em consideração que no mesmo período o total de mortes de motociclistas teve um aumento de 53%. Nós vemos que o total de mortes ciclistas vem aumentando ainda mais do que a quantidade de motociclistas no mesmo período. Entre 2010 e 2019, no estado do Rio Grande do Norte, houve um aumento de 1.250% no número de internações envolvendo ciclistas. Porém, o Sudeste ainda é a região do Brasil onde mais causa mortes de ciclistas, correspondendo a um aumento de 31,1% neste mesmo período. Este crescimento pode ter se dado tanto pela preferência do uso de bikes nas atividades de lazer e esportiva, como para evitar aglomerações de transportes públicos e para ter uma renda alternativa com as entregas de alimentos, que se difundiram muito na última década. A maioria dos ciclistas que se envolveram em acidentes fatais eram do sexo masculino, com a idade entre 0 a 17 anos. Esse valor corresponde a 10,8% do total. Porém, tivemos um total de 10,4% do total de mortes com idade entre 52 e 54 anos. Isso aí no total de morte. Quando tomamos em relação à quantidade de acidentados, vemos que apenas no ano de 2020, entre janeiro e junho, no estado de São Paulo foram registradas 690 internações no SUS, da maioria de homens com idade entre 20 e 49 anos, ou seja, fora dessa faixa de acidentes fatais. Internações são maiores numa quantidade menor, até que não chegaram a vir a óbito, né? Vamos lá! Quais são as principais causas dos acidentes com ciclistas? As pesquisas apontam diversos fatores, porém entre eles os principais são falta de estrutura das cidades para receber ciclistas, falta de conscientização dos motoristas para dividir as vias com ciclistas, falta de campanhas de conscientização,
Falhas dos ciclistas, perda de controle, inexperiência, realização de acrobacias e alta velocidade enquanto estão na bicicleta, problemas mecânicos na bicicleta e também alta velocidade dos veículos que encontram-se na via. Vamos lá, o que nós podemos fazer, nós como ciclistas, para poder estar ficando mais seguro durante o pedal e tentando evitar ao máximo os acidentes de trânsito? Itens básicos, como por exemplo, usar luzes traseiras na traseira e na dianteira da bicicleta, utilizar o capacete, refletores tanto nas roupas quanto nas bicicletas, não abaixar a cabeça e olhar para baixo enquanto se está pedalando. Isso é muito comum em speed, nós vemos isso. Baixa a cabeça para ficar aero e senta o dedo, sai pedalando, isso aí causa bastante morte. Não cortar outros ciclistas ou veículos pela direita, sempre utilizando a esquerda. Não exagerar na velocidade nas descidas, muito comum, nós vemos isso. Sinalizar em qualquer movimento, como entrada, direita, à esquerda, frenagens, curvas, sempre sinalizar. Não frear tudo de uma só vez, principalmente quando estiver em altíssima velocidade. Não frear em uma curva, ficar longe de carros ou veículos pesados, como ônibus e caminhões, e não atravessar a pista fechando, coisa muito comum, né? Outra regra muito importante, mas sempre devemos estar lembrando, que você como motorista, como ciclista, como motociclista, você pode estar fazendo para tentar evitar ainda mais sua quantidade de mortes, são dirigir sem efeito de álcool ou outras drogas, respeitar os limites de velocidade, realizar ultrapassagens de forma segura, utilizar cadeirinhas para as crianças, não utilizar o celular enquanto dirige, já que ele é a maior causa de distração no trânsito, como nós vimos, praticar uma direção defensiva, respeitar a sinalização e as faixas dirigindo, e também respeitar a faixa de pedestre, é muito importante, utilizar sempre o capacete quando estiver na bicicleta ou na moto, quando pedestre, observar o movimento dos veículos e atravessar somente na faixa de pedestre. Esse é o 10º ano do Maio Amarelo. Houve uma redução considerável nos últimos 10 anos de acidente de trânsito. Esperamos que essa redução também chegue à parte de ciclistas, que está tendo um aumento diferente da quantidade de acidente de trânsito. Espero que tenham gostado. Não se esquece, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê dicas para todos aqueles ciclistas, motociclistas, pedestres, motoristas que estejam vendo, e no trânsito, prefira a vida. Tamo junto, eu sou Nery Rabelo e esse é o Mundo Mountain Bike. Tamo junto, valeu.